como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui? Vocês sabem que a gente adota esse livro de História como Estudo e eu tenho me esforçado para disponibilizar o PDF dos capítulos a fim de facilitar a vida de vocês no estudo. E aí, o capítulo que nós vamos estudar agora é discutindo do pós-guerra ao século XXI. Isso é uma unidade que se abre, na verdade. E aí a gente tem uma primeira discussão que é a crise do eurocentrismo. Eu queria iniciar essa discussão com vocês, ouvi-los um pouco. E aí depois a gente parte para o capítulo 37. Eu queria que alguém, por favor, me avisasse se eu já disponibilizei o PDF desse capítulo. Se chama O Período Liberal Democrático, de 1945 a 64. Alguém procura aí nos arquivos do seu lado, computador, se eu já disponibilizei. Caso contrário, eu farei assim que puder. Que aí a gente estava analisando um pouco a história do mundo, história geral, digamos assim. Agora a gente volta um pouco para a história do Brasil, certo? Mas vamos lá. Antes de iniciar a explicação aqui propriamente dita, eu queria ouvi-los do que vocês esperam, por exemplo, de que vocês analisam, de como que vocês analisam assim, o mundo pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. O que vocês acham que aconteceu a partir de 1945? Está aberto para vocês colocarem. O que vocês acham que aconteceu com o mundo pós-Segunda Guerra Mundial? Tem alguém aí? Não sei, não. Alguém chuta alguma. Isso aqui é um momento de hipóteses. Alguém aí fala. O que será que aconteceu com o Alguém mundo aí fala pós? sobre economia? Importante falar de economia. Desenvolva mais. Alguém falando, fui eu não. O que mais? O que vocês acham que aconteceu com o mundo? Ele teve que se reinventar de novo, né? Muito bem, teve que se reinventar. E aí algumas questões muito interessantes vão passar a acontecer, mas eu não quero falar tudo de uma vez, não. O que mais? Teve que se reinventar, de que modo? Econômico, sociológico, industrial. Econômico e industrial é a mesma coisa. É a mesma coisa. Troca a palavra sociológico, que soa muito estranho, por social. Então vamos lá, vou dar algumas dicas. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, em 45, parece que outra guerra começou. Uma guerra que envolveu ali dois países, principalmente. Não é a Guerra Fria, não, né? Não sei. É a Guerra Fria! Aê! Olha, filho, falei, filho. Ganhou estrelinha. Muito bem, Guerra Fria. A Guerra Fria durou de 1945 até 1991. Até 1991. Então ela praticamente durou toda a segunda metade do século XX. Mas enfim, o que mais que vocês acham que aconteceu no mundo pós Segunda Guerra Mundial? O que foi, professor? O que vocês acham que aconteceu no mundo pós Segunda Guerra Mundial? Aí já falamos.
mudanças sociais, econômicas, o início de uma nova guerra. Ô, professor, a Guerra Fria foi aquele negócio lá de... Cara, é corrida espacial, né? Também, não foi? De Houve tecnologia, corrida esse negócio. espacial. Uhum. Tá, vamos lá. A Guerra Fria envolveu dois países. Quais foram? Estados Unidos e União Soviética. Isso, muito bem. Vamos lá, deixa eu dar um start aqui para a gente não agarrar muito, não travar na vida. Galera, o período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, ele tem de fato uma série de mudanças políticas, econômicas, sociais que tem impacto até os dias de hoje, diga-se de passagem. E aí uma primeira reflexão para a gente fazer, de acordo com um livro aqui, o tópico 1, a crise do eurocentrismo. Vejam como que fenômenos, com que eventos que aconteceram única e exclusivamente na Europa tiveram ali uma repercussão no mundo todo. Vejam, por exemplo, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram tretas que aconteceram na Europa. A Primeira Guerra Mundial foi uma treta lá, que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que aquela porra, enfim, espalhou para outros países e envolveu até o Brasil, lá em 1914. A Segunda Guerra Mundial, ela foi fruto de uma série de fatores, óbvio, mas foi fruto principalmente de uma treta do Hitler que invadiu a Polônia e a França foi lá, comprou o boi da Polônia, enfim, virou guerra que se espalhou para todo mundo. Então, esses fenômenos exclusivos da Europa sempre influenciavam o restante do mundo, do ponto de vista econômico, enfim, do ponto de vista social, por aí vai. Mas a partir do final, Ivana, desliga seu áudio, por gentileza. Obrigado. Desculpa, professor, porque eu tô na rua. Eu percebi. A partir do momento em que a Segunda Guerra acaba, a Europa deixa de ser o centro das coisas, a Europa deixa de ser o centro do mundo, e aí a gente vai partir para algumas concepções, algumas análises, alguns fatos, alguns eventos que vão acontecer em outras regiões do mundo que vão ter impactos muito grandes. Há uma expressão, por exemplo, que vai passar a ser chamada de países do terceiro mundo. Nós aqui, principalmente os países da linha do Equador para baixo, vão ser chamados de países do terceiro mundo, que vão passar ali a ter uma série de eventos, de situações que vão influenciar em muito o século XX. Alguns agentes sociais e por aí vai. Então, eu vou dar alguns exemplos de situações aqui. A primeira, que o Pedro falou para a gente. Deixa eu ver se foi o Pedro mesmo. O Pedro Castro, a Guerra Fria, envolvendo ali Estados Unidos e União Soviética, que de fato ficavam ali os dois gigantes rosnando um para o outro, mas que indiretamente ou diretamente influenciou outras nações. Eventos como a Revolução Cubana, como o processo de independência da Índia, como o processo de revolução chinesa também. E aí, por que será que a China hoje é a economia que é hoje, China com Partido Comunista e tal? Os processos de revolução na luta de países africanos por sua independência. Isso tudo que eu estou falando são eventos políticos, mas situações econômicas também vão acontecer uma série de crises ao longo da segunda metade do século XX que vão influenciar, enfim, a crise econômica influenciar a vida das pessoas. Mas fenômenos sociais muito importantes, onde a partir do final da década de 50, mas especialmente na década de 60, diversos movimentos sociais vão surgir no mundo todo, inclusive no Brasil, das chamadas minorias.
Então, vou dar alguns exemplos aqui. Ali na década de 60, um grupo de jovens vai passar a questionar a sociedade em que viviam. Vão buscar uma sociedade alternativa, uma sociedade que defende o amor livre, o uso das drogas, a fugir dos padrões estéticos que a sociedade nos impõe, de usar roupinha assim, toda organizado. Essa galera vai passar a ser conhecida como os hippies. E não é só a galera que fumava maconha, ficava doidão, não. Eles realmente propunham uma sociedade alternativa em que a gente não precise viver tão rigidamente as questões da vida capitalista. Então, os hippies, de modo geral, propõem uma sociedade mais feliz, mais fraternal, digamos assim. Para além disso, também vão surgir os movimentos de mulheres, movimentos feministas, que, ora bolas, o final da guerra terminando com ali milhares de pessoas defendendo mais democracia, mais igualdade de direitos, mais liberdades, mas numa sociedade extremamente machista, em que impunha ali desigualdades de gênero gigantescas sobre as mulheres. Então vai ser muito comum movimentos feministas em várias partes do mundo, inclusive o Brasil, em que há um ato uma manifestação muito expressiva de mulheres, se não me engano, na França, onde elas vão queimar sutiãs. E aí há uma série de simbologias por trás disso. Algumas interpretações. As meninas que usam sutiã sabem que é um negócio que aperta, que incomoda. Então vejam que o sutiã é um instrumento de opressão, está ali apertando seu peito, incomoda. E por que só mulher usa sutiã? Por causa das mamas e tal. Por que o homem não usa sutiã também? Enfim. Mas o fato de mulheres irem para a rua, reivindicar mais direitos, mais espaço na política e queimando sutiãs, isso é um ato muito importante na luta de direito de igualdades. Para além disso, também vão passar a ter movimentos raciais, no sentido de questionar o racismo estrutural das sociedades, especialmente nos Estados Unidos, ali na década de 60 e 70, com figuras como Martin Luther King, denunciando o racismo estrutural dos Estados Unidos, especialmente. E esse movimento, enfim, dos Panteras Negras nos Estados Unidos, pelo fim da segregação racial, isso vai ter reflexos no Brasil também, com certeza. Então vejam como que a partir desse momento, a história, o estudo da história propriamente dito, ele passa a ter uma outra dinâmica, uma outra interpretação dos fatos. Isso também tem influências, tem impactos diretos aqui no Brasil, que aí, se a gente tivesse condição de fazer uma análise muito, mas muito detalhada da história do nosso país, a gente entender que em todo momento essas grandes manifestações culturais, políticas, econômicas, do ponto de vista mundial, elas têm reflexo aqui no Brasil. Às vezes, um evento que acontecia em Cuba, um evento que acontecia na China, tinha repercussão aqui direta no país. Vou só dar um exemplo antes de entrar no conteúdo propriamente dito, que isso tudo aqui eu estou falando para ilustrar, para dar alguns elementos. Nós tivemos no nosso Brasil, a partir de 1964, o golpe militar, que deu origem à ditadura militar. A visita de um homem aqui no Brasil, um camarada chamado Che Guevara, Ernesto Guevara, um argentino, enfim. A visita desse cara causou um escândalo na política brasileira, porque, além de visitar o país, ele foi lá e recebeu uma medalha do nosso presidente da época, o Jânio Quadros, recebeu a medalha do Cruzeiro do Sul. Então, enfim, esse evento contribuiu uma figura importante internacional, contribuiu
para desculpa do golpe militar no país. Não foi isso exclusivamente, mas vejam como que às vezes um elemento, uma visita, uma fala, uma ação, um fato que acontece em outro país tem repercussão no Brasil. Prova da dinâmica que o mundo passa a ter, em cada vez as fronteiras se tornarem mais estreitas no pós-Segunda Guerra Mundial, fruto da velocidade das comunicações e por aí vai. Isso é um pouco do que passa a acontecer no mundo. Isso é um pouco, mas um pouquinho do que passa a acontecer no mundo pós Segunda Guerra Mundial. E aí eu estou vendo que apenas só o Pedro Henrique está com a câmera ligada agora. Wanda estava na rua. Vamos lá, galera, liga a câmera aí. Aí, galera, como eu havia dito, a gente volta agora para a história do Brasil. Nós vamos analisar um período chamado... Com a câmera ligada também, professor. Mas nós vamos analisar agora um período, uma experiência democrática, digamos assim, que vai de 1946 a 64, que aí vamos lá entender. Qual a importância desse período, 46 a 64? Como nós já vimos lá no início do ano, o Brasil foi governado de 1930 a 45 por Getúlio Vargas, e aí o Getúlio foi literalmente um ditador, o cara ficou 15 anos no poder, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, não fazia sentido o Brasil ainda ter ali uma Constituição semelhante à Constituição dos países ditatoriais. Não fazia sentido o Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial, com discurso, com áreas de democracia, ainda ter um presidente com grandes poderes. Então, o Getúlio Vargas ele teve que sair. Ele foi forçado a sair, na verdade, principalmente pelos militares, por agentes da sociedade e tal. Então, nós temos um período de liberdades democráticas, digamos assim, de 1946, com a eleição de presidentes, aí tem o presidente que renunciou, e por aí vai, um monte de coisa, até 1964, que é quando os militares vêm e dão um golpe no Brasil, tema que a gente, se conseguir, a gente vai ver esse ano. E já que o Getúlio Vargas deixou o país, deixou a presidência, nós tivemos que, então, ter uma nova Constituição, que essa Constituição ela vai, enfim, buscar aos poucos ser mais democrática. Lembrando o período Vargas, apenas homens votavam, o voto, na verdade, no final do governo Vargas não tinha eleição, a gente viveu num estado de sítio, enfim, de proibição de partidos políticos, sobre um estado de censura. Então, foi necessário criar uma nova Constituição para que houvesse um pouco mais de liberdade de organização na sociedade civil. Então, esse é um primeiro elemento, uma nova Constituição. Os partidos políticos que foram cassados no Estado Novo, me lembra que o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Republicano Brasileiro, todos os partidos que existiam na época foram cassados, proibidos, eles passaram a poder voltar a existir a partir de 1946, e uma transição, um complexo de vira-lata que o Brasil tinha, e passou a ser um país grande. Isso aí é uma concepção mais filosófica que a gente precisa parar para pensar, inclusive, hoje. O Brasil é um país vira-lata de terceiro mundo, que não tem indústria direito, que a gente importa tudo que é de bom. Como é que é essa relação que o Brasil tem hoje, sabe? Nós somos um cachorrinho dos Estados Unidos, nós somos o quintal dos Estados Unidos. Como é que é essa relação nossa de vira-lata, ou nós somos de fato um país grande, sabe? Algumas questões para a gente tentar analisar aqui, para a gente começar a analisar. E um pouco da complexidade da democracia. Vejam essa charge, ela é muito interessante. É uma charge de 1950. A velhinha se perde na floresta de cartazes e siglas. Entretanto, os partidos não eram todos iguais.
Então, isso aqui é um negócio interessante, que o país, a partir de 1946, ele passa a viver uma nova onda de democracia, de liberdades, do povo querendo se organizar nos partidos, etc. Só que passou a ter alguns partidos passaram a se organizar, dizendo ali os legítimos representantes do povo e tal, e a gente vai ver algumas semelhanças com a história recente, mas para o povo, o trabalhador, para a dona de casa, para o doméstico, para o porteiro, olhava aquelas coisas assim sem entender muito. O que é o DN? O que é PCB? O que é, enfim, aliança? Não estou entendendo essas coisas. Então, às vezes, os fenômenos sociais aconteciam e a sociedade não conseguia dar conta de interpretar naquele período. As forças políticas do período. E aí é importante que em todas as provas, principalmente assim de vestibular, de terceiro ano, costuma falar muito dos partidos do período e por aí vai. Alguns dos partidos e do processo das eleições e como eles foram crescendo, na verdade. Partido PSD, Partido Social Democrata, o DN, que era um partido de direita, que depois vai dar origem ao PFL, ao Democratas atual. O DN é a União Democrática Nacional. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, um outro exemplo de partido político. PCB, que está aqui escrito aqui em cima, Partido Comunista Brasileiro, e BOC, Bloco Operário Camponês. Eu podia dar uma aula só sobre esses partidos e a sua composição, o que defendiam, mas aqui eu posso simplesmente dividi-los em partidos de extrema esquerda e partidos centro-direita. Então veja como que desde a década de 50 no nosso país, a gente já passa a ter essa organização de partidos, do ponto de vista ideológico, que eles vão se organizar em partidos de esquerda e partidos de direita. Alguns tentam dar o golpe, alguns espalham fake news, nada como se a gente já não tivesse visto isso na sociedade atual. Enfim, governo Dutra. Esse aí foi o nosso presidente de 46 a 51. Como eu havia dito, a Segunda Guerra Mundial acabou, o Brasil tinha ficado do lado dos vencedores e não fazia mais sentido o Getúlio Vargas não fazia mais sentido o Getúlio Vargas continuar na presidência do país. Então ele é convidado a se retirar. Quem assume ali a presidência via eleição, né? Houveram eleições, foi o Marechal Dutra, que é esse senhorzinho velho aí, que, enfim, olhando, ninguém dá nada para ele, mas ele governou o país de 46 a 51. E aí, a partir disso, o Brasil passa a ter que entrar num dilema sobre o ponto de vista econômico, sobre o ponto de vista do cenário internacional. Ou ele se fechava, ou ele ia adotar ele ia manter o nacional desenvolvimentismo do Vargas, ou seja, o Estado intervir diretamente na economia, na empresa das pessoas, ou o Estado brasileiro ia passar a adotar um liberalismo de mercado, enfim, abrir as portas para o mercado estrangeiro, investir no país e tal. E o Brasil passou, então, a abrir as portas para o mercado estrangeiro. E aí uma curiosidade, a partir da década de 50 no Brasil, nós vamos de fato entrar no cenário mundial e uma série de coisas, de produtos internacionais, especialmente americanos, vão chegar ao mercado nacional. Então, se você tiver a chance ali de conversar com seu avô, sua avó, pergunta para eles como que era a década de 50 no Brasil. Nós tivemos uma série de produtos que vieram, a exemplo da Coca-Cola, e a partir da década de 50 no país, nós vamos ter a chegada do rádio com mais intensidade, da televisão, enfim, de alguns eletrodomésticos, batedeira, geladeira, enfim, essas coisas vão passar a entrar mais no país
com um processo que ficou conhecido como redução de taxas alfandegárias. O que é isso na prática? Se eu, Guilherme, sou produtor de soja, eu quero vender minha soja para os Estados Unidos ou para a China, e eu tenho que pagar para o meu produto entrar naquele país. Às vezes isso é vantajoso, às vezes não, porque às vezes eu consigo isenção de taxas, isso pode ser maravilhoso, que eu não vou pagar nada, eu só vou vender e vou ganhar dinheiro. Mas às vezes eu posso ter que pagar um imposto muito caro para vender o meu produto lá. Isso aí é uma coisa do ponto de vista da economia, que é o seguinte: por que o Brasil vai comprar soja da Índia, por exemplo? Por que o Brasil vai comprar soja da Índia? Não faz sentido, porque nós já temos soja aqui no Brasil. Então eu aumento o imposto, a taxa alfandegária da soja indiana ou de qualquer outro país. Eu aumento o imposto alfandegário para que esses produtos não venham para cá ou venham com mais dificuldade, ou uma forma de valorizar o produto nacional. Não sei se ficou muito claro, mas é uma forma de você proteger ou não o seu produtor nacional. E aí, só lembrando também que a partir de 1945, o mundo entra na Guerra Fria, e é onde o Pedro Lucas foi muito feliz em lembrar que o mundo ele fica dividido em o bloco socialista, representado principalmente pela União Soviética, e os países do leste europeu, e o bloco dos capitalistas, representados pelos Estados Unidos. O Brasil acabou aderindo ao bloco capitalista, enfim, pela proximidade geográfica, uma série de coisas. E aí o Brasil, nesse contexto de Guerra Fria, ele fica ali do lado dos Estados Unidos. Passado, então, a gestão do Dutra, que principalmente foi esse processo de inversão da lógica econômica nacional, a gente tem uma situação muito interessante da história no país. Vejam só, Getúlio Vargas havia governado o país de 1930 a 45. Desculpa. Mas nas eleições de 1950, ele se candidata de novo à presidência do país, incrivelmente ganha. Mas ele não ganha com uma margem ampla de aprovação, ele ganha principalmente com o apoio dos trabalhadores. Mas ele ganha com rejeição dos militares, com rejeição do empresariado, uma rejeição por parte da imprensa, porque a imprensa lembra que Vargas o censurou, os militares não curtiam Vargas, os empresários também não curtiam Vargas, porque a lógica econômica do Vargas era o seguinte: era que o Estado brasileiro tivesse que influenciar, tivesse que intervir diretamente na vida das pessoas, nas empresas, enfim. Mas mesmo assim, Vargas assume a presidência em 51, e aí vai ter um mandato muito importante também, com algumas questões muito expressivas. Nessa segunda gestão do Vargas, digamos assim, que a famosa Petrobras é criada. A Petrobras não é criada lá em 30, 45. A Petrobras é fruto de um processo de desenvolvimento econômico do país, uma busca de autonomia energética. Porque, ora bolas, os carros que aqui existiam precisavam comprar gasolina de outros países. Isso é caro. O Brasil tinha que ter autonomia energética. E foi nesse processo do governo Vargas que ele, enfim, constrói a Petrobras, que ela é fundada, enfim, com uma campanha muito famosa conhecida como O Petróleo é Nosso. Isso é muito importante porque isso representa autonomia energética para o país. Mas também, apesar de idas e vindas do segundo governo Vargas, ele passou a enfrentar um índice de oposição muito grande, porque Vargas não tinha mais condição de impor uma ditadura, de impor ali sua vontade
como ele havia feito como ele havia feito lá atrás. Então ele passa a sofrer oposição muito grande, primeiro de um partido chamado UDN, que era a União Democrática Nacional, por parte da imprensa. E a imprensa nesse período tinha, enfim, um cara muito forte. Acho que ele chegou a ser deputado deputado pelo estado da Guanabara, esse tal de Carlos Lacerda, que ele dirigia jornal, enfim, era um cara muito influente, mas muito influente no país na década de 50, 60. Que esse Carlos Lacerda, ele fazia tantas críticas ao Vargas, mas tantas críticas ao Vargas, que ele chegou a sofrer um atentado terrorista. E aí uma parte da história acusa o Vargas de mandar matar esse camarada, esse Carlos Lacerda. Inclusive o Vargas tem uma versão da história que mandou o seu segurança particular ir lá matar esse cara. E aí que tem essa cena aí que esse cara branco sendo carregado é o Carlos Lacerda, depois de ter sofrido um atentado, onde o segurança do Vargas foi lá, tentou matá-lo, não conseguiu, matou um outro cara e o Carlos Lacerda levou um tiro na perna, conhecido como atentado da rua Toneleiros. Quando o Carlos Lacerda não morre, ele vai para a imprensa com tanta ferocidade, com tanta crítica, com tanto sangue no olho para criticar o Vargas, que o Vargas passa a ser bombardeado, pressionado, primeiro, pela imprensa, segundo, pela economia, pelos empresários da época, que eram contrários ao Vargas pela sua política nacional desenvolvimentista, segundo, também sofrendo pressão externa dos Estados Unidos, ou seja, Vargas se sentiu ali pressionado de todos os lados. Até que o Vargas decide por suicidar lá no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete. Ainda não existia Brasília, diga-se de passagem, e ele deixa uma carta-testamento, que aí é onde nós vamos finalizar aqui a nossa aula, fazendo a sua leitura e interpretação. Na verdade, eu vou pedir alguém para ler a carta. Mas veja como que esse período ele é muito dinâmico, e veja como que um dos homens mais polêmicos do século XX aqui na política nacional termina sua vida, né, por suicidar. Eu precisava que alguém lesse essa carta para a gente. Eu leio, professor. Por favor. A Carta Testamento de Getúlio Vargas na íntegra. Mais uma vez, as forças e o interesse contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliciou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a funcionar. A onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não, professor, mais? Pode ser outra pessoa, então. Outra pessoa. Um outro voluntário aí. Vai. Giovana. Não querem que o trabalho seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumir o governo dentro
da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho, os lucros ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentando defender seu preço, e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder.